Fala pessoal, tranquilo? Bom, dando continuidade aí, né, ao nosso estudo da conservação da energia mecânica, hoje eu vou falar, né, da energia potencial gravitacional, claro, sempre com o viés da conservação da energia mecânica propriamente dita, mas vamos lá. A energia potencial, a palavra potencial, para a gente lembrar, potencial, né, você vai sempre pensar em uma energia que tem a ver com a posição, ok? Perfeito? Bom, e também é uma energia que pode ser armazenada, né? Já comentei sobre isso no vídeo passado. A questão é a seguinte: como identificar se existe essa energia potencial elástica? Então você vai olhar para a questão, olhar para o desenho, olhar para a situação e você vai procurar, né? Questão de molas, você vai procurar elásticos, tudo bem? Essa aula vai ser um pouquinho maior do que o normal, porque vou acabar tendo que explicar algumas coisas sobre energia potencial elástica, né? Então você vai procurar molas, elásticos, coisas que se, né, esticam, encontrar, enfim. E mais do que isso, quando você procurar molas e elásticos, você vai ter que procurar se existe, né, nesse caso, deformação. Ok? Por quê? Porque se as molas e os elásticos estiverem relaxados, ou seja, nem comprimidos nem esticados, não vai haver energia potencial elástica. Então você tem que procurar a deformação desses caras. Perfeito? Que é aqui que está a questão-chave. Bom, para a gente falar sobre energia potencial elástica focando na questão da energia, eu vou refazer um desenho que tem na nossa primeira aula, né? Eu fiz um sistema que é um sistema bem conhecido na física, chamado sistema massa-mola. Vou imaginar que eu tenho uma mola aqui comprimida, aqui ela já está comprimida, ok? Aqui eu tenho um bloquinho. A posição dela de relaxamento, quando ela não está comprimida, vamos imaginar que ela seja aqui, comum a gente chamar isso aqui de zero, e aqui ela tem uma compressão menos x. Atuando nesse sistema, nessa compressão aqui, a gente tem uma força de mola, perfeito? Essa equação não é da energia, mas é a equação da força elástica. Então, força elástica é dada por Kx, tudo bem? E aqui já vou usar para explicar, né, algumas coisas. Deixa eu fazer só um aqui para ficar bonitinho, né, para a gente tentar ficar organizado. Nossa, aqui... Beleza? Às vezes ele detecta como quadrado, às vezes não. Então vamos só lembrar aqui, ok? Vou puxar um laranja aqui. O x é a própria deformação da mola, ok? A unidade dele é o metro. O K é a constante elástica, vou colocar um C aqui, ponto, constante elástica, que me fala o tanto que a mola é dura ou o tanto que a mola ela é mole, né? Imagina, existem molas e elásticos fáceis de esticar, difíceis de esticar, e exatamente quem dá esse valor, o quão fácil ou o quão difícil, é a constante elástica, perfeito? Constante elástica, a unidade dele é um Newton por metro, a unidade dela é um Newton por metro, e força, assim como qualquer força no universo, a unidade no sistema internacional, né? No caso aqui seria a força elástica, a unidade da força elástica seria o Newton. Perfeito? Então vamos lá. Qual que é a primeira consideração que eu acho importante a gente fazer? Aqui, vocês perceberam que aqui o x está negativo, tá? Mas não importa pra gente. Para que serve isso daqui? Serve para você ver a direção que a força elástica atua. Se o x está negativo, existe uma tendência da mola a empurrar esse bloco para frente. Perfeito? A força com que a mola exerce no bloco, tem uma tendência a ser direcionada para frente. Tanto que se eu soltasse, se eu imaginar que eu estivesse segurando e soltasse isso aqui, o que ia acontecer? O bloco seria empurrado para frente. Perfeito? Então esse sinal negativo aqui indica a direção oposta a essa força aqui. Mas isso não importa para a gente do ponto de vista mais prático, por quê? Porque é comum essa equação aqui vir em módulo. Opa, aconteceu alguma coisa aqui.
ela vinha em módulo. Esse x aqui ser colocado em módulo. Por quê? Porque, cara, a sua análise na questão já te fala para onde a força está atuando. No caso aqui eu peguei como referência meu bloco, para onde a força está atuando, cara. É óbvio, né? É uma questão psicotécnica para você determinar isso daqui. Então não se preocupem com esse sinal da força. Por quê? Porque o caso concreto te fala para onde ela está empurrando, né? Para onde estaria acontecendo aí, para onde estaria a direção dessa força, ok? Beleza? Bom, isso eu estou falando da força. E só para ficar claro, né? Lembre-se que essa força F, ela é, né, por óbvio, um vetorzinho, assim como x, né, que é a posição de deformação, também é um vetor. Perfeito? Bom, agora vamos lá. Dando continuidade aí, a gente está analisando a energia. Então, repara, aqui eu tenho todos os meus pré-requisitos. Eu tenho um elástico, né, ou uma mola, no caso concreto aqui, e essa mola, ela está, neste caso, comprimida. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa mola, ela vai estar comprimida. E se a mola está comprimida, eu sei que nessa posição a energia potencial elástica ela tem que ser diferente de zero. Até então eu só estou analisando se existe ou não essa energia. Não é nem um pouco difícil, tá ok? Bom, e agora a gente vai para a primeira consideração. A primeira consideração vai ser exatamente a nossa equação. A equação da energia potencial elástica, ela se parece, é só parecida esteticamente com a energia cinética. Se a gente lembrar lá da energia cinética você tem que saber de cor, é a massa velocidade ao quadrado sobre 2, ok? E esteticamente ela parece muito, ela se parece, né? Vou até colocar aqui, ó, ela se parece com a energia potencial elástica. E qual que é a equação da energia potencial elástica? Vai ser EPE, energia potencial elástica, vai ser K x2 sobre 2. É só uma aparência estética, tudo bem? Claro que as grandezas não têm nada a ver uma com as outras, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar vir aqui e fazer um quadradinho para ficar bonitinho. Isso. Beleza? Tudo bem? Não precisa explicar o que é K e o que é X, porque eu acabei de fazer isso lá em cima. E mais do que isso, PE, a gente sabe, né, que no sistema internacional, qualquer unidade de energia na física vai ser dada em Joule. E é óbvio que você precisa respeitar as unidades, e as unidades estão colocadas ali em cima, tudo bem? Beleza? Agora aqui cabe uma observação. Aqui cabe uma observação importante. Em algumas questões, tudo bem? É comum o cara, por exemplo, dar a constante elástica K, o cara vai lá e te dá a constante elástica K, em vez do cara te dar Newton por metro, por exemplo, né? Em vez do cara te dar Newton dividido por metro, o cara vai lá e te dá a constante K, por exemplo, Newton dividido por segundo. Ok? Até então não é padrão de sistema internacional. Mas se no mesmo exercício, a deformação da mola for dada em Newton por segundo, olha eu viajando, Newton por, eu escrevi certo, tá? Eu tô só melhorando a letra, por centímetro. E se na mesma questão a deformação for te dada em centímetros, ou seja, repara, aqui eu tenho centímetro e aqui eu tenho centímetro, tudo bem? Não tem problema, não vai ter problema nesse caso. A gente vai poder calcular a energia potencial elástica ou até mesmo a força elástica sem se preocupar em nenhuma transformação. Por quê? Porque esse centímetro aqui vai acabar cortando, né? 1 centímetro que vai ser elevado ao quadrado aqui vai acabar cortando com ele, e aí as unidades no sistema, se você analisar as unidades, vai acabar dando Joule da mesma forma. Tudo bem? Ok?
Então, um exercício que não cai, o exemplo daquele exercício que nunca vai cair dessa forma, mas só para ficar bem claro, imagina aqui que eu tenho um sistema, perfeito? Aliás, já vou fazer o seguinte, já vamos olhar para uma questão, exemplo, que pode aparecer, é uma questão clássica, né? Vamos pular essa parte do não cai já para ir para a parte do cai assim, né? Então, vamos olhar aqui para o exemplo 2, que vai ser um exemplo clássico da conservação da energia mecânica. Conservação, aqui eu estou falando agora da conservação da energia mecânica. EM, perfeito? Vídeos anteriores a gente já viu. Gosto de pensar que, né, a energia mecânica, olhando para a energia mecânica, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que virar e falar assim, ó, é a soma algébrica mesmo, é pegar uma mais a outra. Soma de todas as energias que o corpo possui. Quando eu falo todas, não é todas do universo, não é todas que nós estamos estudando. Soma de todas as energias que o corpo possui em um ponto, ou que o objeto, né, possui no ponto analisado. No ponto a ser analisado. Ok? Então preste atenção aqui, porque essa aula vai ficar um pouco maior, mas vai ser importante para você. Então vou imaginar um sistema complexo, é um caso clássico, de questões, tá? Vamos imaginar que eu tenho esse tipo de coisa aqui, né? Esse tipo de situação. Eu tenho essa parte aqui, que é uma parte reta, e aqui eu tenho uma espécie de morro. Aqui eu tenho um bloquinho com uma mola comprimida aqui, perfeito? Para fins de análise primária, isso daqui é sem atrito, tudo bem? Ou seja, o sistema é conservativo, não haverá perda de energia, nesse caso aqui com o solo. Gravou isso daqui? Ok. O que a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui tem uma altura H, que quando eu soltar essa mola aqui, esse bloquinho ele vai escorregar aqui e vai tentar subir aqui nesse ponto H. Beleza? Bom, então vamos pensar em algumas coisas aqui para a gente analisar esse exemplo, tá? Eu estou inventando da minha cabeça. Vamos supor que o exercício vai te falar um corpo, né? No caso esse bloquinho aqui, de massa, sei lá, o cara te deu, para ficar nas contas, né? 2 quilogramas, perfeito? Pressionado contra uma mola, vamos supor que essa mola, ele te deu que a constante elástica dela seja 200 newtons por metro, repara que isso tudo está no enunciado, perfeito? Tudo bem? E essa mola aqui, ela foi, por exemplo, comprimida de X, ou seja, sofreu uma certa compressão, não te falou qual é, beleza? E te deu só esses dados ali em cima. Vamos supor que esse H aqui, aí o cara te deu, esse H aqui vale, sei lá, 1,5 metros. Tudo bem? E aqui está a pergunta, presta atenção que eu não vou escrever essa pergunta não. Então nós vamos querer, aliás, né? Para quê, né? Vamos escrever para não ficar dúvida. Então aqui eu quero saber, por exemplo, um exercício que eu acabei de inventar, tá? Qual a deformação, o M ficou com 4 morro, né? Deformação que a mola deve sofrer para que o bloco consiga,
Vamos pensar assim. Atingir a... Aí aqui eu já vou colocar, né? Seria, né? Aí eu escrevi a altura sem H, mas vamos supor que a altura aqui com H 1,5 metros. Tudo bem? E aqui um ponto de interrogação, né? Beleza? É claro que aqui na deformação, aqui tem uma palavra embutida aqui, né? Que tá aqui, que é a deformação mínima, né? Por quê? Porque se eu deformar mais do que o que eu calcular aqui, beleza, eu sei que ele vai passar essa altura. Esse é um exercício clássico de conservação da energia que a gente geralmente analisa aqui. Eu tenho nesse problema duas coisas. Eu tenho dois pontos de análise. Eu tenho o ponto que eu vou chamar de A, isso não é dado no enunciado, isso é você que tem que resolver. E eu tenho esse ponto aqui B, que é o ponto de A, o ponto de B. Ou seja, o cara estava numa situação A e vai para uma situação B. Como não tem atrito, não tem dissipação de energia, não tem nada disso no meu enunciado, eu posso afirmar com certeza que a energia mecânica no ponto A vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto B. Beleza? Minha primeira constatação física. Outra coisa, aí o que eu virei para vocês? Eu gosto de pensar em energia mecânica como sendo a soma de todas as energias que o cara possui naquele ponto. No ponto A, no instante que ele está comprimido, quais energias que ele tem? Vamos lá, a gente conhece três: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia elástica que eu te apresentei nessa aula. Energia cinética, enquanto esse cara está comprimido naquela mola, ele tem velocidade? Não, então não tem energia cinética. Ali no ponto A, ele tem altura? Não. Ah, por quê? Porque você vai considerar o solo com uma altura igual a zero. Energia elástica ele tem? Tem. Por quê? Porque existe mola comprimida ali. Então, sem medo de ser feliz, você sabe que energia mecânica em A é o quê? A energia potencial elástica que esse cara tem no ponto A. Tem que ser igual. Agora vamos analisar lá em B. E aqui a gente tem uma análise, uma constatação, que é o seguinte: o mínimo de deformação que a mola tem que ter para que ele consiga chegar naquela altura é o suficiente para ele chegar naquela altura em repouso. Ele só vai subir o morro, na hora que ele chegar lá, ele vai chegar em repouso. Perfeito? Existe a possibilidade de ele chegar na altura e continuar andando, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber a deformação mínima, então ele vai chegar lá em repouso. Em repouso quer dizer que a velocidade vai ser zero. Lá em cima no ponto B, ele tem energia potencial elástica? Não, porque ele já se desprendeu da mola. Ele tem energia cinética? Não. Por quê? Porque eu quero a mínima, então eu quero que o cara chegue lá em cima em repouso. Se eu quero que ele chegue lá em cima em repouso, a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Mas ele tem altura? Opa, tem. Então lá, a energia mecânica em B, eu posso afirmar com certeza que é somente a energia potencial gravitacional que o cara tem em B. Pronto, isso é constatação física. Perfeito? Passando aqui, eu posso substituir. Como que eu calculo a energia potencial elástica dele no ponto A? É o Kx2 sobre 2, a gente sabe. Tem que ser igual à energia potencial gravitacional em B. Como que eu calculo? mg e o H, que nesse caso é o HB, que eu coloquei aqui como um Hzão. Perfeito? Tranquilo? Bom, então agora é só fazer conta. Qual que é a deformação mínima? Fazendo a conta aqui, eu posso passar o 2 multiplicando e o K dividindo, vai ficar x2 é igual. Esse 2 passa multiplicando aqui, e esse K que está multiplicando, ele vem dividindo para cá. Então, vai ficar alguma coisa assim, 2mgh dividido por K. Tudo bem? Agora é só fazer a conta, perfeito? Aliás, e antes disso, já que a gente já está fazendo literal, lembrar que esse é o x ao quadrado. Para x ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Tirar a raiz dos dois lados. E aí eu vou ter uma equação linda, maravilhosa, x igual a deformação mínima vai ter que ser a raiz quadrada de 2mgh sobre k. O resto agora, a física acabou aqui. O resto agora é matemática. Vamos ver como é que os números vão dar. X é igual a raiz quadrada. Vamos lá, 2 é 2 mesmo.
A massa, salvo engano, eu até coloquei 2, deixa eu confirmar lá, né? Porque eu inventei esses valores da minha cabeça. Isso, 2, tá no Sistema Internacional, tá em quilograma. A gravidade, bom, se eu não falei nada, vamos supor que esse exercício está acontecendo no planeta Terra, então é 10. A altura eu coloquei como 1,5 e o K eu dei que foi 200, ok? Agora vamos lá, né? Bom, esse zero aqui eu já posso simplificar com isso daqui. Já posso simplificar aqui, por exemplo, um 2 com esse 20 aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. Tudo bem? Beleza? Dividir por 2, dividir por 2. Aqui eu dividi por 2 de novo, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Então essa conta, esse resultado, na verdade, só para reescrever aqui do lado, vai ser raiz quadrada de 1,5 dividido por 5. Perfeito? Tranquilo essa conta? Ok. Aí o que você vai fazer? Você vai lá do lado do seu caderno, tudo bem? Você vai fazer lá do lado, né? Você não é doido. Aí você vai lá do lado e fazer assim, ó. 1,5, deixa eu ver se tem algum jeito de melhorar isso daqui. Bom, tentar melhorar isso daqui da seguinte forma, tá? Só para deixar em fração. Vai dar 15 sobre 50. Multipliquei por 10 em cima e embaixo. E eu posso começar a simplificar. Simplificar por 5 aqui dá 3. E simplificar por 5 aqui dá 10. Tudo bem? Ou seja, no final das contas, eu vou aproveitar essa seta aqui, x vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 10 metros. X, ou seja, isso daqui, pessoal, não tenha medo, né? Você não precisa ter medo disso daqui, isso daqui é um número qualquer, mas se você pegar, fica fácil. Fica 0,3, né? E é só você pegar e tirar a raiz quadrada de 0,3. Raiz quadrada de 0,3. Tudo bem? Só por curiosidade. Vou pegar aqui e fazer raiz quadrada de 0,3 vai dar 0,50. Então, x, eu fiz essa conta na calculadora, tá, gente? Não esquenta, não. Vai dar 0,55 arredondando metros. Beleza? 0,55, vamos lá, 0,55 vezes 0,55 vai dar 0,325. Tudo bem? Então, ou seja, a deformação tem que ser 0,55 metros. Se a gente passar só para ter um valor para você entender, eu teria que ter uma deformação da mola de aproximadamente, né? Lembrando que isso aqui é aproximado, eu aproximei 55 centímetros. Perfeito? Então, esse é o tipo de questão clássica. É claro que a numeração, os números escolhidos foram da minha cabeça, tá? Porque as aulas aqui eu dou ao vivo, sai da minha cabeça na hora. Então, assim, pode ser que dê algum problema na questão da conta, de ser chata de fazer. Mas acredito que a gente não errou absolutamente nada. E tá aí, 55 centímetros de deformação. Ou seja, claro que se eu deformar 60 centímetros, o bloco ele vai atingir B e ainda vai sobrar para ele uma certa velocidade V. Perfeito? Que dá até para calcular qual que é essa velocidade V. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula. Perfeito? Para a gente fazer talvez outros exercícios assim. Tudo bem? Para a gente treinar essa conservação da energia mecânica. Bom, para a aula de hoje eu acho que isso daqui ficou claro, né? Acredito que tenha ficado claro. Nós vimos a última energia dentro da mecânica, que é a energia potencial elástica. Vimos a energia cinética e a energia gravitacional em aulas passadas, perfeito? E eu te expliquei como reconhecer cada uma delas. Agora é treino, agora é exercício. É fazer bastante exercício para entender o que está pegando, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado.